Capítulo 2. Fatores imediatos das opiniões das multidões. Acabamos de investigar os fatores remotos e preparatórios que conferem à alma dos povos uma receptividade especial, e tornam assim possível, nas multidões, o desabrochar de certos sentimentos e de certas ideias. Resta-nos agora examinar os fatores susceptíveis de exercer uma ação imediata, e num capítulo mais adiante, veremos como eles devem ser manejados para produzirem todos os seus efeitos. A primeira parte desta obra tratou dos sentimentos, das ideias e dos raciocínios das coletividades. O seu conhecimento poderia, evidentemente, fornecer os meios com que lhes influenciar a alma. Sabemos já o que impressiona a imaginação das multidões, o poder e o contágio das sugestões, sobretudo quando apresentadas na forma de imagens. Mas como as sugestões possíveis são de origem muito diversa, os fatores capazes de agir sobre a alma das multidões podem ser bem diferentes. Por isso, é necessário examiná-los separadamente. As multidões são de certo modo como a esfinge da fábula antiga, é preciso saber resolver os problemas postos pela sua psicologia ou então resignarmos-nos a sermos devorados por elas. As imagens, as palavras e as fórmulas. Ao estudarmos a imaginação das multidões, vimos como elas são impressionadas sobretudo por imagens. Se nem sempre se dispõe dessas imagens, é possível evocá-las empregando judiciosamente palavras e fórmulas. Manejadas com arte, possuem realmente o poder misterioso que os adeptos da magia outrora lhes atribuíam. Provocam na alma das multidões as mais terríveis tempestades, mas sabem também acalmá-las. Poderia erguer-se uma pirâmide mais alta que a do velho Kipps, só com os ossos das vítimas causadas pelo poder das palavras e das fórmulas. O poder das palavras está ligado às imagens que elas evocam, e é completamente independente do seu significado real. As palavras cujo sentido se encontra mais mal definido são por vezes as que possuem uma maior influência como, por exemplo, os termos democracia, socialismo, igualdade ou liberdade, cujo sentido é tão vago que não há livros que cheguem para o definir. Contudo, às suas breves sílabas liga-se um poder verdadeiramente mágico, como se elas contivessem em si a solução de todos os problemas. Essas palavras sintetizam várias aspirações inconscientes e a esperança da sua realização. A razão e os argumentos lutariam em vão contra certas palavras e certas fórmulas. É com recolhimento que são pronunciadas diante das multidões, e ao ouvi-las, imediatamente as fisionomias se tornam respeitosas e as cabeças se inclinam. Muitos consideram-nas como forças da natureza ou poderes sobrenaturais. Evocam nas almas imagens grandiosas e vagas, e a própria indefinição que as rodeia aumenta o seu poder misterioso. Podem ser comparadas àquelas temíveis divindades escondidas atrás do tabernáculo, e das quais o devoto se aproxima sempre a tremer. As imagens evocadas pelas palavras são independentes do seu sentido, e variam de época para época e de povo para povo. A certas palavras ligam-se transitoriamente certas imagens, e a palavra funciona como toque de chamada que as faz aparecer. Mas nem todas as palavras e fórmulas possuem o poder de evocar imagens, algumas ao mesmo tempo que são utilizadas para essa evocação, vão se gastando e acabam por nada suscitarem ao espírito. Passam a ser sons vazios, cuja principal utilidade é dispensar aquele que as emprega da obrigação de pensar. Com uma pequena reserva de fórmulas e lugares comuns aprendidos na juventude, temos tudo o que é preciso para atravessar a vida sem a fatigante necessidade de ter que pensar. Se considerarmos determinada língua, vemos que as palavras que a compõem se modificam lentamente com o correr dos tempos, mas as imagens que elas evocam ou o sentido que se lhes atribui mudam constantemente. É essa a razão, porque numa outra obra, cheguei já à conclusão de que a tradução exata de uma língua, sobretudo quando se trata de línguas mortas, é completamente impossível. Quando substituímos um termo latino, grego ou sânscrito por um termo francês, ou até quando tentamos compreender um livro escrito há alguns séculos na nossa própria língua, apenas estamos a sobrepor as imagens e as ideias, que a vida moderna fez penetrar no nosso espírito. As noções e as imagens totalmente diferentes que a vida antiga tinha feito surgir na alma das raças submetidas a condições de existência que não se podem comparar com as nossas. Os homens da Revolução, que julgavam copiar os gregos e os romanos, não faziam mais do que atribuir a certas palavras antigas um sentido que elas nunca tinham tido. Que semelhança poderia existir entre as instituições dos gregos e aquelas que hoje designamos pelo mesmo nome? Naquele tempo,
Uma república não era mais do que uma instituição essencialmente aristocrática, constituída pela união de pequenos despotas que dominavam uma multidão de escravos mantidos na mais absoluta sujeição. Estas aristocracias comunais eram baseadas na escravatura, e sem ela, não poderiam existir. E a palavra liberdade poderia significar alguma coisa que se parecesse com o sentido que hoje lhe damos, numa época em que não se vislumbrava sequer a liberdade de pensar, e em que não havia crime maior e mais raro do que discutir os deuses, as leis e os costumes da cidade? A palavra pátria, na alma de um ateniense ou de um espartano, significava o culto de Atenas ou de Esparta, e não o da Grécia, composta de cidades rivais e sempre em guerra. Que sentido teria mesmo a palavra pátria entre os antigos gauleses divididos em tribos rivais, de raças, religiões e línguas diferentes, que César venceu com tanta facilidade porque entre elas sempre contou com aliados? Sem ser necessário ir tão longe, e recuando apenas 2 séculos, será possível pensar-se que a mesma palavra pátria era concebida como hoje pelos príncipes franceses que, como o grande Condé, se aliavam aos estrangeiros contra o seu soberano? E ainda essa mesma palavra não teria um sentido bem diferente do atual para os emigrados que imaginavam obedecer às leis da honra quando combatiam a França, e do seu ponto de vista, efetivamente lhes obedeciam, visto que a lei feudal ligava o vassalo ao senhor e não à terra, e a verdadeira pátria estava onde o suzerano mandasse? São inúmeras as palavras cujo sentido se tem alterado de época para época, e só com um grande esforço conseguiremos compreendê-las como antigamente eram compreendidas. Disse, e com razão, que é necessário ler muitos livros para se chegar apenas a entrever o que significavam para os nossos bisavós palavras como rei e família real. Se assim é, que dizer então de expressões mais complexas? As palavras têm, pois, um significado móvel e transitório, que varia de época para época e de povo para povo. Quando queremos utilizá-las para agir sobre a multidão, é preciso conhecermos o sentido que ela lhes atribui nesse momento e não o sentido que elas tiveram noutro tempo, ou poderão vir a ter para indivíduos de constituição mental diferente. As palavras são seres vivos, como as ideias. Por outro lado, quando as multidões, após certas perturbações políticas ou alterações de crenças, mostram sentir uma antipatia profunda pelas imagens que certas palavras evocam, o primeiro dever do verdadeiro homem de Estado é mudar essas palavras, sem evidentemente tocar nas coisas em si, porque estas estão demasiadamente ligadas a uma constituição hereditária para poderem ser transformadas. O criterioso Tocqueville salientou que o trabalho do consulado e do império consistiu sobretudo em vestir de palavras novas a maior parte das instituições do passado, quer dizer, em substituir palavras que evocavam imagens desagradáveis por outras cuja novidade evitava evocações desse gênero. A taille passou a ser contribuição predial, a gabela, imposto de sal, as ajudas, contribuições indiretas e direito, tudo reunido, a taxa dos mestrados e jurados passou a chamar-se patente, etc. Uma das funções mais importantes dos homens de Estado consiste em batizar com nomes populares, ou pelo menos neutros, as coisas que, sob os nomes antigos, eram detestadas pelas multidões. O poder das palavras é tão forte que bastam alguns termos bem escolhidos para que as coisas mais odiosas sejam aceitas. Taine refere precisamente que foi invocando a liberdade e a fraternidade, palavras então muito populares, que os jacobinos conseguiram instalar um despotismo digno do Daumé, um tribunal semelhante ao da Inquisição, hecatombes humanas idênticas às do Antigo México. A arte dos governantes, como a dos advogados, consiste principalmente em saber manejar as palavras. Arte difícil porque, em qualquer sociedade, palavras iguais têm sentidos diferentes para as diversas camadas sociais, que empregam aparentemente as mesmas palavras mas não falam a mesma língua. Nos exemplos que acabamos de referir, fizemos intervir o tempo como principal fator na mudança do sentido das palavras. Se fizéssemos também intervir a raça, veríamos que, na mesma época, em povos igualmente civilizados mas de raças diversas, palavras idênticas correspondem muitas vezes a ideias extremamente diferentes. Estas diferenças não se podem compreender sem que se tenham feito numerosas viagens, e por isso, não insisto neste ponto e limito-me a fazer notar que são precisamente as palavras mais usadas, as que variam de sentido de povo para povo, como por exemplo as palavras democracia e socialismo, tão frequentemente utilizadas hoje em dia. Na realidade, estes termos correspondem a ideias e imagens completamente opostas na alma dos latinos e na dos anglo-saxões. Para os latinos,
Democracia significa sobretudo anular da vontade e da iniciativa do indivíduo diante do Estado, o qual cada vez mais tem a seu cargo dirigir, centralizar, monopolizar e produzir. Para ele apelam, constantemente sem exceção, todos os partidos, radicais, socialistas ou monárquicos. Para o anglo-saxão, nomeadamente o da América, a mesma palavra democracia significa, pelo contrário, um desenvolvimento intenso da vontade do indivíduo, a diminuição do papel do Estado, ao qual, além da polícia, do exército e das relações diplomáticas, nada se deixa para dirigir, nem sequer o ensino. Deste modo se vê como a mesma palavra possui, para estes dois povos, sentidos totalmente contrários. As ilusões. Desde a aurora das civilizações os povos sempre estiveram sujeitos ao domínio das ilusões. É aos criadores de ilusões que se tem erigido mais templos, estátuas e altares. Outrora ilusões religiosas, hoje ilusões filosóficas e sociais, encontramos sempre estas grandiosas soberanas à frente de todas as civilizações que sucessivamente têm florescido no nosso planeta. Foi em seu nome que se edificaram os templos da Caldeia e do Egito, os monumentos religiosos da Idade Média, e foi também em seu nome que, há um século, a Europa inteira foi transtornada. Não há uma só das nossas concepções artísticas, políticas ou sociais que não tenha a sua poderosa marca. O homem por vezes derruba-as à custa de terríveis convulsões, mas está sempre condenado a erguê-las de novo. Sem essas ilusões não teria podido sair da primitiva barbárie, na qual, se fosse privado delas, rapidamente voltaria a cair. São, sem dúvida, sombras vagas, mas foram estas filhas dos nossos sonhos que incitaram os povos a criarem tudo o que faz o esplendor das artes e a grandeza das civilizações. Se nos museus e bibliotecas se destruíssem e despedaçassem todos os monumentos e obras de arte que as religiões inspiraram, o que restaria dos grandes sonhos da humanidade? Escreve um autor que sintetiza nessa pergunta as nossas doutrinas. Dar aos homens a parte de esperança e de ilusões sem a qual eles não podem existir, tal é a razão de ser dos deuses, dos heróis e dos poetas. A ciência pareceu assumir, durante algum tempo, esta função. Mas o que a comprometeu, perante os corações sedentos de ideal, foi já não ousar prometer bastante e não saber mentir o suficiente. Os filósofos do século XVIII consagraram-se com fervor à destruição das ilusões religiosas, políticas e sociais de que os nossos pais viveram durante séculos. Destruindo-as, secaram as fontes de esperança e de resignação, e por detrás das quimeras assim sacrificadas, depararam-se com as forças cegas da natureza que, inexoráveis para com a fraqueza, não conhecem a piedade. A filosofia, com todos os seus progressos, não conseguiu ainda oferecer aos povos um ideal capaz de seduzir. Mas eles, como não podem viver sem ilusões, dirigem-se instintivamente, como os insetos atraídos pela luz, para os retóricos que lhes apresentam. O grande fator da evolução dos povos sempre foi, não a verdade, mas o erro, e se o socialismo vê atualmente aumentar o seu poder é porque constitui a única ilusão ainda viva. As demonstrações científicas não impedem de modo algum o seu crescimento incessante, porque a sua principal força consiste em ser defendido por espíritos que ignoram a realidade das coisas, o bastante para se atreverem a prometer a felicidade aos homens. A ilusão socialista reina hoje sobre as ruínas amontoadas do passado e o futuro pertence-lhe. As multidões nunca tiveram sede de verdade. Diante de evidências que lhes desagradam, viram as costas e preferem divinizar o erro, se ele as seduzir. Quem as souber iludir, facilmente será seu senhor, quem as tentar desiludir, será sempre a sua vítima. A experiência. A experiência constitui talvez o único processo eficaz de estabelecer solidamente uma verdade na alma das multidões, e destruir as ilusões que se verificou serem demasiado perigosas. Mas deve realizar-se em grande escala e ser muitas vezes repetida. As experiências feitas por uma geração são geralmente inúteis para a geração seguinte, e é por isso que os acontecimentos históricos, invocados como elementos de demonstração ou como lição, de nada podem servir. A sua única utilidade é provar até que ponto as experiências devem ser repetidas em cada época para exercerem alguma influência, e conseguirem abalar um erro solidamente instalado. O nosso século e o anterior serão sem dúvida citados pelos historiadores do futuro, como uma era de experiências curiosas. Efetivamente, em nenhuma outra época se chegou a tanto. A experiência gigantesca foi a Revolução Francesa.
Para se chegar a descobrir que não se reconstrói uma sociedade peça por peça à luz da razão pura, foi necessário massacrar alguns milhões de homens, e durante 20 anos, assolar de guerras a Europa inteira. Para fazer a prova experimental de que os Césares custam caro aos povos que os aclamam, foram necessárias duas ruinosas experiências realizadas durante 50 anos e ainda assim, por mais evidentes que tenham sido, não foram suficientes. No entanto, a primeira custou 3 milhões de homens e uma invasão, e a segunda, um desmembramento e o recurso a exércitos permanentes. A terceira experiência esteve prestes a ser realizada há poucos anos, e seguramente o virá a ser um dia. Para que se acreditasse que o poderoso exército alemão não era, como se dizia nas vésperas de 1870, uma espécie de guarda nacional inofensiva, foi preciso travar uma guerra pavorosa que tão caro nos custou. Do mesmo modo, para que se venha a acreditar que o protecionismo do Estado, em que tanta gente hoje confia, acaba fatalmente por arruinar os povos que o aceitam, será necessária a prova de experiências desastrosas. Estes exemplos poderiam multiplicar-se indefinidamente. A razão. Nesta enumeração dos fatores capazes de impressionar a alma das multidões, poderíamos dispensar-nos de mencionar a razão. É, porém, imprescindível referir o poder negativo da sua influência. Mostramos já que as multidões não são influenciáveis pelos raciocínios, e só conseguem compreender grosseiras associações de ideias. Por isso, é para os seus sentimentos, nunca para a sua razão, que apelam os oradores que sabem impressioná-las, que sabem que a lógica racional não exerce qualquer ação sobre elas. Para convencer as multidões é necessário, em primeiro lugar, perceber quais os sentimentos que as movem, fingir partilhá-los também, e depois, tentar modificá-los, ou conduzi-los suscitando certas imagens sugestivas por meio de associações mentais rudimentares. Importa, além disso, saber voltar atrás quando for preciso, e adivinhar e medir, a cada instante, os sentimentos que se fizeram despertar. Esta exigência de variar a linguagem, consoante o efeito produzido no momento em que se fala, torna desde logo impotentes e inúteis os discursos estudados e preparados. Se seguir os seus próprios pensamentos, e não os dos auditores, o orador perde toda a capacidade de influenciar. As minhas primeiras observações sobre a arte de influenciar as multidões, e sobre os fracos recursos que oferecem, neste aspecto, as regras da lógica, datam do Cerco de Paris, do dia em que vi conduzir ao Louvre, onde então se instalara o governo, o Marechal V, que uma multidão ululante afirmava ter surpreendido a roubar o plano das fortificações, para o vender aos prussianos. Um membro do governo, G.P., orador famoso, apareceu para falar à multidão que reclamava a imediata execução do prisioneiro. Eu estava à espera que o orador demonstrasse o absurdo da acusação, e afirmasse que o marechal acusado era, precisamente, um dos construtores dessas fortificações cujo plano, aliás, estava à venda em todas as livrarias. Com um grande espanto meu, eu era então muito jovem, o discurso foi completamente diferente. Avançando para o prisioneiro, o orador gritou: será feita justiça, e uma justiça impiedosa. Deixem ao cuidado do Governo de Defesa Nacional levar até ao fim o vosso inquérito. Entretanto, vamos encarcerar o acusado. Com esta aparente satisfação, a multidão imediatamente acalmou, dispersando-se tranquilamente, e um quarto de hora depois, o marechal podia recolher a casa. Teria sido inevitavelmente massacrado se o seu defensor tivesse apresentado à multidão em fúria os argumentos lógicos que eu, na ingenuidade da minha juventude, julgava serem convincentes. Os espíritos lógicos, habituados à sucessão rigorosa e dedutiva dos raciocínios, não podem deixar de recorrer ao seu modo certo de pensar quando se dirigem às multidões para as persuadir. Ficam, depois, surpreendidos ao verificarem que os seus argumentos não tiveram qualquer efeito. As sequências matemáticas e as deduções silogísticas, ou seja, as associações de identidade, escreve um lógico, possuem um caráter de necessidade que obriga a sua aceitação até por uma massa inorgânica que fosse capaz de compreender e seguir uma associação de identidade. Sem dúvida, simplesmente, acontece que uma multidão não tem mais capacidade do que uma massa inorgânica para compreender, seguir ou apenas ouvir uma associação de identidades. Se tentarmos convencer pelo raciocínio os espíritos primitivos, os selvagens ou as crianças, depressa verificaremos o pouco valor que possui para eles este modo de argumentação.
Mas não é preciso descer até aos seres primitivos, para constatar a total impotência dos raciocínios quando se tem de lutar contra sentimentos. Basta lembrarmos-nos, como durante séculos, persistiram certas superstições religiosas contrárias à lógica mais simples. Durante quase 2000 anos, os gênios mais luminosos curvaram-se perante essas superstições, e foi preciso chegar aos tempos modernos para pôr em causa sua veracidade. A Idade Média e o Renascimento tiveram muitos homens esclarecidos, mas não tiveram um único ao qual o raciocínio lhe tivesse podido mostrar o que havia de infantil em tais superstições, e tivesse suscitado a mais leve dúvida sobre os malefícios do diabo, ou a necessidade de queimar as feiticeiras. Cabe agora perguntar: será de lamentar que a razão não seja o guia das multidões? Não nos atrevemos a responder afirmativamente. Não há dúvida de que a razão humana nunca teria conseguido encaminhar a humanidade pelas vias da civilização, com o ardor e a ausência que as suas quimeras lhe inspiraram. Filhas do inconsciente que nos comanda, essas quimeras terão sido, provavelmente, necessárias. Cada raça traz consigo, na sua constituição mental, as leis do seu destino, e a obediência a essas leis terá sido talvez um instinto inelutável, até quando sujeito a impulsos aparentemente irracionais. Afigura-se, por vezes, que os povos estão submetidos a forças secretas, semelhantes àquelas que obrigam a bolota a transformar-se em carvalho ou o cometa a seguir a sua órbita. O pouco que podemos pressentir dessas forças deve ser procurado no caráter geral da evolução do povo que a elas está sujeito e não em fenômenos isolados que pareçam, embora, manifestar essa evolução. Se apenas se considerarem esses fenômenos isolados, a história figurar-se-á regida por acasos absurdos. Tornar-se-á inverossímil que um ignorante carpinteiro da Galileia tenha sido durante 2 milênios um Deus onipotente, em nome de quem se fundaram as mais importantes civilizações. Inverossímil se tornará também que algumas hordas de árabes possam ter conquistado a maior parte do velho mundo greco-romano, fundando um império mais vasto do que o de Alexandre. Inverossímil ainda que, numa Europa envelhecida e hierarquizada, um simples tenente de artilharia consiga reinar sobre uma multidão de povos e reis. Deixemos, então, a razão para os filósofos e que ela não intervenha demasiado no governo dos homens. Não é com a razão, antes muitas vezes contra ela, que se têm desenvolvido sentimentos como a honra, a abnegação, a fé religiosa, o amor da glória e da pátria, que foram, até hoje, os grandes fatores de todas as civilizações.